Você já viu um banco vermelho posicionado em instituições públicas da Paraíba? Ele não está ali por acaso. É um símbolo silencioso que representa o sangue derramado de mulheres vítimas de feminicídio. É lei federal e foi institucionalizada em 2024. A morte é a violência mais extrema, mas até ela acontecer, a destruição acontece na intimidade do lar. Para sair do ciclo, eu recorri à minha família. Então, eles acabaram... Muitas vezes eles não sabiam do que eu estava passando. Muitas coisas eu não chegava a falar. Então, eles me apoiaram a sair disso. O Brasil registrou o recorde de feminicídios em 2025. Foram 1.470 mulheres assassinadas. São 4 homicídios por dia, um aumento de 316% em 10 anos, desde a tipificação do crime. Na Paraíba, o cenário não é diferente. As estatísticas são alarmantes. O Centro da Mulher 8 de Março é uma entidade sem fins lucrativos que faz o acompanhamento desses dados. É importante deixar bem claro, o feminicídio é o assassinato de uma mulher por sua condição de gênero, sem outros fatores vinculantes. Em 2024 foram registrados 35 homicídios, sendo desses 25 feminicídios. Já em 2025, este número subiu para 41 feminicídios. O que diferencia muito de 2024. Isso significa dizer que a violência contra a mulher tem crescido muito. O combate ao feminicídio exige uma atuação conjunta e articulada, em que a polícia foca na repressão qualificada, na proteção rápida e na investigação especializada para romper o ciclo da violência. As delegacias especializadas de atendimento à mulher são ambientes especialmente preparados no âmbito da Polícia Civil para o acolhimento e proteção a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar e violência sexual, crimes praticados em razão do gênero. O Ministério Público também está na linha de frente neste combate aos feminicídios, agindo na responsabilização criminal de agressores, na proteção de mulheres em situação de risco e na fiscalização de políticas públicas. O Ministério Público atua em 2 frentes. No primeiro momento, numa atuação preventiva e, no segundo aspecto, atua na persecução penal, ou seja, na responsabilização criminal, procura atuar para que os autores da violência sejam responsabilizados criminalmente. Nesse primeiro aspecto, o Ministério Público atua em conjunto com as entidades de atendimento à mulher. No caso específico de João Pessoa, o Ministério Público atua em parceria com a Secretaria da Diversidade Humana e com a Casa Abrigo e o Centro de Referência Edinalva Bezerra, ou seja, integrado para que realmente, em havendo violência doméstica e familiar contra a mulher, ela possa ser atendida por meio dessas entidades e também pelo Ministério Público, pelos devidos encaminhamentos. O Ministério Público também pode ajuizar ações cíveis em defesa da mulher vítima de violência doméstica e familiar. O Ministério Público participa de palestras nesse campo, ou seja, há uma atuação proativa no sentido de realmente reduzir no enfrentamento da violência contra a mulher. E no aspecto penal, o Ministério Público propõe as ações, como se disse, para a responsabilização dessas pessoas apontadas como autores da violência. A violência contra a mulher causa impactos sociais, interpessoais e psicológicos que abalam a estrutura psíquica da mulher, interferindo diretamente na saúde e na integridade dela. Essa violência também causa efeitos negativos nos filhos. Considerando a violência doméstica e principalmente a violência psicológica como um trauma que essa mulher vivencia e que ocorrem alterações a nível da estrutura cerebral dessa mulher, literalmente, e ela perde um pouco das funções cognitivas, da capacidade de avaliar, planejar e avaliar os erros e tomar novas escolhas. Algumas consequências a nível da saúde mental e física acontecem, como transtorno do estresse pós-traumático, transtornos alimentares, transtornos ansiosos, depressão, ideação suicida com risco realmente do suicídio, tá? Uso mais abusivo de álcool, cigarro e outras drogas. A gente chega a ter consequência indireta física, como desenvolvimento de doenças cardiovasculares,
a hipertensão arterial, doenças autoimunes, né? Inclusive transtornos somatoformes, que são aqueles que a gente não identifica a causa, mas existe uma dor intensa, uma dor crônica intensa, como síndrome do intestino irritável, dor pélvica crônica, tá? Então essa mulher, ela pode ter toda essa gama aí de consequências a nível da saúde mental e da saúde física. Alguns danos podem ser irreversíveis e outros reversíveis a partir da terapêutica e da resposta de cada mulher. Depende do grau de violência que ela sofreu, a intensidade e de como ela consegue reagir a partir de um auxílio. Ela tem uma rede de apoio que consegue prestar esse suporte emocional a ela. Quanto mais ela tiver uma rede de apoio familiar, dos amigos e um apoio profissional, terapêutico profissional, há mais chances de ela reverter um pouco mais esse quadro. É claro que marcas ficam, a gente tem, né, a nossa história de vida, mas é possível sim que essa mulher ela se torne mais funcional, né, porque ela pode inclusive ter incapacidades para o trabalho, por exemplo. Né? Tem casos que não há reversão quanto a isso, por exemplo, nunca mais essa mulher vai conseguir se inserir no mercado. Mas em alguns casos sim, ela pode retomar alguma qualidade de vida, confiar nas relações. Violência física caracteriza-se por qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal da mulher. A exemplo de tapas, empurrões, socos, chutes, queimaduras, cortes, estrangulamento, lesões com armas ou objetos. Violência psicológica, ações que causam dano emocional, diminuição da autoestima, controle de comportamentos que prejudicam o pleno desenvolvimento da mulher. A exemplo de ameaças, humilhação, perseguição, isolamento, manipulação, chantagem ou ridicularização. Violência sexual refere-se a qualquer conduta que constranja a mulher a presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante ameaça, coerção ou uso de força. A exemplo de estupro, forçar atos sexuais, forçar o aborto ou impedir o uso de métodos contraceptivos. Violência patrimonial, conduta que configura retenção, subtração, destruição parcial ou total de objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens e valores. A exemplo de quebrar celular ou notebook, esconder documentos, controlar o dinheiro dela, vender bens sem autorização ou criar dívidas em nome dela. Violência moral, qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Insultar, xingar, inventar mentiras sobre a vida sexual ou íntima da mulher, difamar nas redes sociais ou no ambiente de trabalho. Tudo isso é crime. Descumprimento de medida protetiva e stalking são considerados crimes específicos e muito graves. Nesse labirinto psicológico que a vítima se encontra, uma das áreas mais afetadas é, sem dúvida, a fonte financeira da mulher. O trabalho, como a gente sabe, ele é uma das formas de dignificar o ser humano. E em relação à mulher que se encontra vivenciando uma situação de violência doméstica, ela se encontra fragilizada. E o trabalho, ele entra aí como uma forma de empoderá-la, como uma forma de lhe dar independência financeira. E com essa independência financeira, ela pode romper o ciclo dessa violência. Então, há uma importância muito grande do trabalho na vida do ser humano e, em especial, a mulher que está vivenciando a violência doméstica. Para sair deste ciclo, entidades como os centros de referência são essenciais para esse processo de acolhimento. Então, o Centro de Referência da Mulher de Nova Bezerra é um atendimento de portas abertas, onde a mulher ela pode agendar o atendimento ou ela pode chegar aqui. Então, ela quando chegar ao serviço, ela vai ter um apoio, vai ter um acolhimento de uma equipe multidisciplinar, composta por advogadas, assistente social e psicólogas. Então, quando ela chega, ela vai passar por uma triagem e vai ver qual a demanda dessa mulher, se caso ela queira
denunciar ou ela quer se fortalecer primeiro para poder futuramente ela sair do ciclo da violência. Após momentos de dor e fragilidade, aquelas que sobrevivem buscam pelo renascimento e o trabalho se torna uma fonte viva para recuperar a dignidade e a reinserção social. Tanto o trabalho ele vai ser uma rede de apoio para essa mulher, né? Pensando que ela vai ter uma socialização, ela vai sair de casa, ela vai poder se ver com a autoestima elevada. Eu sou capaz, eu sou produtiva, assim como a questão financeira, que é tão importante, porque muitas vezes essa mulher está dependente financeira desse homem, né, que é provedor e que as ameaças até passam por aí de deixar de ser provedor, né? Então, o trabalho é fundamental, a inserção no mercado de trabalho dessas mulheres para que ela consiga ir revertendo, ressignificando a violência sofrida é fundamental. Então, nós precisamos de toda essa rede de proteção para combater essa epidemia que está acontecendo no nosso país. Não podemos continuar perdendo mulheres dessa forma. Então precisamos mudar esse fator cultural, a educação e principalmente dizer que o necessário, que é o básico, o respeito. Porque se o homem respeita a mulher, se há um respeito, não haveria tanta violência. Quando essas forças elas caminham juntas, essas forças institucionais, junto também com a sociedade civil e classe empresarial, a gente fortalece a prevenção, a gente amplia o acesso a direitos e a gente cria condições reais para que as mulheres possam reconstruir suas trajetórias com dignidade. Com a sociedade cada vez mais mobilizada, os esforços se consolidam para que estes índices sejam revertidos de maneira efetiva. A união entre, isso é importantíssimo, a união entre sociedade civil organizada e as organizações governamentais, quer dizer, as não governamentais e as governamentais trabalhando conjuntamente com um único objetivo, que é a luta contra a violência à mulher e pelos direitos das mulheres. Isso nós não abrimos mão. Agora, queremos dizer também que nossa luta não é contra os homens. A nossa luta é pelo direito das mulheres. E por isso nós seremos capazes de lutar sempre, sempre, sempre e sempre. Quem já sofreu na pele lembra das marcas que viram cicatrizes de um tempo difícil, mas que apesar das dores conseguiu germinar sementes de esperança. Aqui eles conseguem entender realmente a situação que a mulher vive, o medo, inclusive, da denúncia, porque isso existe. Aqui a gente consegue entender que a gente realmente está protegida, melhora o nosso psicológico, eu estou conseguindo retomar minha vida, eu estudo. Tudo isso graças também ao apoio que eu recebi aqui no César. Hoje a minha vida mudou completamente. Completamente. Hoje eu tenho só a agradecer, na verdade.